Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre educação financeira. Neste vídeo, vamos aprender a regra dos 50, 30, 20. No vídeo passado aprendemos a criar um orçamento. Registámos os nossos rendimentos, as nossas despesas, e analisámos se os gastos são mesmo necessários. Averiguámos se existe alguma maneira de gastar de forma consciente e responsável, reduzindo se possível esse gasto. Quando se consegue gastar, é bom. Já devem ter dado conta que há dois tipos de gastos. Aqueles que temos mesmo que gastar, e aqueles onde gostaríamos mais de gastar. Pois é, existem os gastos essenciais, e os gastos supérfluos. Os gastos essenciais são os que gastamos com bens básicos que não podemos dispensar pois dependemos deles para sobreviver. A nossa alimentação, alojamento, segurança, transporte, vestuário essencial, serviços básicos como a eletricidade, água e gás, saúde e cuidados pessoais. Os gastos supérfluos são aqueles que nos provocam prazer, desejos, lazer, hobbies, conforto, o luxo, sentimento de realização, qualidade de vida e o destaque em relação aos outros. Mas a vida não é só gastar. É necessário também semear, para depois colher. Para além do gastar, é preciso investir. Para sermos conscientes e responsáveis na educação financeira, é preciso termos em mente estas três componentes, que são os gastos essenciais, os gastos supérfluos e o investimento. Então agora coloca-se a questão. Qual é a percentagem que cabe a cada uma delas? Depende da sua realidade e em que nível financeiro a pessoa está em determinado momento. Mas para o comum dos mortais, que está no início do gerenciamento dos seus rendimentos, precisará de um ponto de partida para se começar a orientar. Para quem precisa de uma regra para construir o seu orçamento, aqui vai a regra dos 50, 30, 20. Essa regra é uma estratégia financeira que sugere que você divida o seu dinheiro em três categorias. 50% para os bens essenciais, 30% para os bens supérfluos e 20% para investimento. E vocês perguntam: por que essa divisão e não outra? Se querem a minha opinião, eu acho que o ideal seria a regra 0, 0, 100. Seria de investirmos 100% e não falávamos mais nisso. Mas todos sabemos que isso é impossível. E a regra mais equilibrada será esta dos 50, 30, 20. Seguindo esta regra, você garante que está a equilibrar as suas despesas essenciais, mantendo algum espaço para gastos pessoais e ainda dedicando uma porção significativa da sua renda para garantir um futuro financeiro sólido. Significa que temos de gastar os 50% em bens essenciais e os 30% nos bens supérfluos? Não. Os 50% e os 30% têm de ser o teto máximo. Se gastar menos, melhor. Não podemos gastar mais, senão entramos em zona de risco de falir. Quanto menos gastar nos gastos totais, para se poder canalizar mais dinheiro para investimento, melhor. Quanto mais se conseguir fazer isso, melhores frutos colheremos no futuro. Tem de ser essa regra. E se fosse 40, 20, 40? Na minha opinião seria ainda melhor. Volto a repetir, quanto menos gastarmos em bens, e mais investirmos, melhor para o futuro. Cada pessoa vive uma realidade diferente e cada um tenta fazer o melhor. Por exemplo, um jovem que ainda mora com os pais, e já trabalha, pode adotar uma estratégia diferente. Pode, por exemplo, usar 10, 10, 80, ou 20, 10, 70, em que usa a primeira parcela para pagar os estudos e as suas refeições na escola, a segunda parcela para se divertir com os amigos à noite e comprar a sua roupa preferida, e a terceira para economizar e investir, porque mais tarde vai querer ter também a sua casa e a sua independência. A regra dos 50, 30, 20 é mais equilibrada, e será mais acessível à maioria das pessoas, é uma linha de orientação para o início da sua gestão, e cada um adapta à sua realidade. São 50% para a primeira componente, porque é aquela que é muito difícil de fugir a estes valores, como já expliquei, são bens essenciais, e é onde temos necessidade de gastar mais. São 30% para a segunda componente porque, como pessoas, precisamos de nos sentir confortáveis e tirar algum gozo da vida. E os 20% para a terceira componente porque é o mínimo que temos de ter como objetivo para podermos ter um futuro melhor. O grande objetivo aqui é percebermos que quanto menos gastar, e quanto mais investir melhor. Se eu quiser comprar um carro, em que categoria vai cair? Se você quiser comprar um carro, a categoria em que ele se encaixará dependerá da sua situação financeira pessoal, e das suas prioridades de gastos. Por exemplo, se você precisa do carro para se deslocar para o trabalho ou para cuidar de familiares, pode ser considerado uma necessidade essencial, portanto, seria incluído na categoria de despesas essenciais, juntamente com outras despesas como aluguel, contas de serviços públicos e alimentação. Por outro lado, se você já tem um carro funcional e está a considerar a compra de um novo veículo como um gasto pessoal,
ele pode ser incluído na categoria de despesas pessoais, juntamente com outros gastos não essenciais, como entretenimento e hobbies. Em resumo, a categoria em que o carro se enquadra na regra dos 50-30-20 dependerá do seu próprio cenário financeiro e das suas prioridades de gastos. Chegamos ao fim de mais um vídeo sobre educação financeira. Espero ter ajudado a compreender o uso desta regra dos 50-30-20, que vai ser muito útil para gerir o orçamento. Obrigado por assistir, e até à próxima.